Olá viva, um abraço a todos, bem-vindos ao canal Explica Tuga. Saiu hoje na rifa um exercício sobre nomenclatura de compostos orgânicos. Tem à vossa frente duas representações possíveis do mesmo hidrocarboneto, isto porque é só constituído por carbono e hidrogênio. Do vosso lado esquerdo tem a fórmula estrutural condensada e à vossa direita a fórmula de traços. A fórmula de traços é mais minimalista. Lembrem-se que em cada segmento da reta, por exemplo aqui, temos sempre um carbono em cada uma das extremidades. Cada carbono faz sempre 4 ligações, logo todas as ligações que não estão ocupadas com outros átomos de carbono, quer dizer que estão ligadas a um átomo de hidrogênio. Se olharmos, por exemplo, para este carbono, nós vemos que ele está ligado a outros 3 átomos de carbono, logo eu teria aqui um hidrogênio. Primeira parte da nossa receita é assinalarmos a cadeia contínua mais longa de carbonos. Vou começar aqui por esta representação do lado esquerdo. Vamos assinalar aqui, então, a cadeia mais longa. Tenho aqui uma hipótese e eu acabei de assinalar 7 átomos de carbono, logo isto será um heptano. Se esta fosse, então, a cadeia mais longa a ser selecionada, eu ficaria aqui com os seguintes grupos ligados à cadeia principal. Agora, esta não era a única opção. Eu tenho outra cadeia possível que também tem 7 átomos de carbono. Foi por isso que eu pus aqui duas representações do mesmo hidrocarboneto. Vamos então começar à mesma por aqui, só que desta vez vou para baixo. E neste caso eu ficaria com os seguintes grupos ligados à cadeia principal. Já agora reparem que eu, quando cheguei aqui abaixo a este carbono, optei por assinalar o carbono que estava do nosso lado direito. Notem que era completamente indiferente fazer isto que eu estou a fazer agora. Ou seja, tinha à mesma os 7 carbonos e os mesmos grupos ligados à cadeia principal nos mesmos átomos de carbono. Agora, o que não é indiferente é a cadeia que eu tenho assinalada à esquerda e à direita. Então, o nosso primeiro critério de desempate é o seguinte. Vamos, então, tomar como cadeia principal aquela que deixa mais ramificações, ou seja, a que eu tenho do nosso lado direito. Uma das vantagens é que os grupos que estão ligados à cadeia principal ficam também eles com uma nomenclatura mais simples. Então, vamos assinalar a cadeia que está do lado direito como cadeia principal e vamos começar por dar nomes aos grupos que estão ligados. Estes grupos são constituídos por um CH3, são os grupos metilo. Eu tenho 3 grupos metilo. Este grupo é um CH2CH3, é um grupo etilo. Passo seguinte, numerar a cadeia principal. Começamos por uma ponta e vamos ficar aqui com 2 opções. Uma que eu vou pôr a verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou pôr outra aqui a roxo. Começando por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual é o critério de desempate? Se optarmos pela roxa, reparem que os grupos que estão ligados à cadeia principal aparecem nas posições 2, 3, 4 e 5. Eu vou aqui assinalar isso. 2, 3, 4, 5. Se a opção for a verde, eu fico com 3, 4, 5, 6.
Reparem que não são iguais e nós devemos dar primazia àquela que tem os números mais baixos, ou seja, a de cima e não a de baixo. Noutros vídeos vamos explorar outro tipo de situações, mas quero que tenham presentes uma coisa. O último critério de desempate é sempre a ordem alfabética, caso seja necessário. Falando em ordem alfabética, é exatamente por aí que vamos começar. Já temos tudo pronto, é só escrever então o nome do composto orgânico que temos à nossa frente. Temos grupos metilo e grupos etilo. Temos de começar pelo etilo, que está na posição 3. Se calhar vou apagar aqui a que está a verde, porque pode fazer confusão. Já sabemos que é a roxa que vale. Então escrevemos 3. Eu vou pôr aqui o E a vermelho só para chamar a atenção para a questão da ordem alfabética. 3-etil. Esta é a primeira diferença. Não vamos escrever aquele último O. Fica 3-etil. Traço. E agora vamos pôr todas as posições em que aparece o grupo metilo, que é na posição 2, 4 e 5, separadas por vírgulas. 2, 4, 5. Como são 3, temos de pôr o prefixo tri. Agora vou escrever metil, sem o O no fim. E depois, lembre-se, temos uma cadeia de 7 átomos de carbono. Logo temos um heptano. A questão das letras a vermelho tem a ver com o seguinte. Estes prefixos tri, ou di, ou tetra que tínhamos de pôr não contam para a ordem alfabética. O que está a valer é o E e o M. De um modo geral, este traço não se põe a separar, então, o último grupo que se coloca e o nome da cadeia principal. A questão é que, em português, um L e um H lê-se lhe. E para evitar essa situação, põe-se então um traço a separá-los. Se fosse, por exemplo, um metilpentano, já não punhamos o traço. Vamos fazer o resumo desta treta toda. Primeiro passo, assinalar a cadeia mais longa de carbono que vocês encontrarem na molécula e assinalarem também todos os grupos que se encontram ligados a essa cadeia principal. Caso vocês tenham duas hipóteses para escolher, vocês vão escolher aquela que deixa mais ramificações na cadeia principal. E neste caso optamos pela do lado direito. Convém também dar nomes aos grupos que lá estão ligados, e foi isso que fizemos aqui. E de seguida temos de numerar a cadeia. Escrevemos então aqui todas as posições onde se encontram ligados estes grupos, independentemente do tipo de grupo que seja, e vamos escolher aquela que deixa números mais baixos. Tomem atenção, vocês podiam ter, por exemplo, a seguinte situação: 1, 2, 3, 3, 4 e uma que fosse 1, 2, 3, 4, 5. Não há nenhum problema em repetir números. Isto quer dizer que nós tínhamos dois grupos ligados ao carbono 3. Neste caso, tinha de fazer a minha opção também pela de cima, porque tem números mais baixos. Ou seja, a soma de todos os números dá mais baixo do que esta aqui. Feito isso, está na altura então de escrevermos o nome do nosso composto, que, antes de mais nada, é um heptano, porque tem 7 carbonos. E trata-se de um alcano, isto porque os carbonos não estão a fazer ligações múltiplas. Aqui vale a ordem alfabética, temos de começar pelo grupo etilo. Nós aqui vamos omitir aquele O que está na última letra. E vamos pôr aqui atrás, então, as posições em que se encontram esses grupos. O etil só se encontrava na posição 3, já o metil se encontrava nas posições 2, 4 e 5. Quando ele aparece mais do que uma vez, temos que pôr aqui o prefixo di, tri, tetra, por aí fora. No final, escrevemos então o nome da cadeia principal, é um heptano, e caso tenham um L e um H seguidos, temos de pôr um traço. Isto só vai acontecer em língua portuguesa. O menino encontra-se então devidamente batizado. Outros vídeos virão sobre nomenclatura. Quero que fiquem então todos bem. Podem fazer a subscrição do canal e eu cá vos espero.